Barraco circulando. Oferecimento Savenhago e a Operação Preço Baixo. Centenas de ofertas em todas as lojas. Corra! Aí foi que o barco desabou. Dessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Olá, sejam todos bem-vindos. No oferecimento de Arara Azul, AP Volkswagen, Restaurante do Cidinho, Chalu Imóveis, Jornal O Imparcial, Mercúrio Móveis para Escritório, Savenhago Supermercados, Provac Serviços e Infinito Imaginário, está começando na sua TV Circulando mais um Barraco Circulando. Como você sabe, a gente está fazendo durante esse mês inteiro, na verdade a gente vai fazer até entrevistar todo mundo. Todos os vereadores reeleitos e os novos vereadores eleitos da Câmara Municipal de Araraquara. Semana que vem a gente vai ter um programa especial, onde a gente vai sair um pouquinho desse eixo, onde nós iremos entrevistar os 3 candidatos à presidência da OAB em Araraquara. Final de novembro teremos eleições da OAB Araraquara. Então nós já estamos entrando em contato com esses candidatos, já falamos com alguns, então a gente vai entrevistá-los. A gente vai fazer um programa diferente. No mesmo barraco, a gente vai dar 20 minutos para cada candidato, para a gente falar, saber um pouco mais o que eles irão fazer, quais são as propostas e para que serve a OAB. Você que está em casa, você sabe? Então você vai saber tudo. Semana que vem, um programa especial com os 3 candidatos. Aí a gente volta a falar com os candidatos eleitos, com os novos vereadores. Vamos trazer também aqui o prefeito Marcelo Barbieri, já está convidado, e vamos fazer um balanço geral. Vamos deixar o prefeito Marcelo Barbieri por último, porque aí a gente já faz um balanço também da administração dele, vai estar no final já da primeira administração dos 4 anos, e vamos saber os planos para 2013. E hoje aqui no Barraco Circulando, estou recebendo aqui João Farias. Bom dia, boa tarde, boa noite, João. Seja bem-vindo, a casa aqui também é sua. Tudo bem, Valmir? Tudo bem, graças a Deus. Voltei, rapaz. Tava com saudade já. Beijo pra todos os telespectadores. Eu achei que ele ia falar beijo loirão. Eu te juro que eu achei. Loirão, eu te amo. Ai, que saudade, rapaz. Preciso voltar logo fazer o programa, porque minha mulher tá cobrando já, mandar os beijos pra ela. Vamos falar sobre isso também. E tenho o prazer de receber aqui. Eu convidei ele umas 5 vezes para vir aqui no barraco. Ele nunca veio. Sempre tinha um compromisso, dava uma desculpa. Mas hoje, João Farias arrastou ele. Um prazer receber aqui. Vereador, já foi vereador, é vereador eleito agora para 2013, pastor Raimundo Bezerra. Até que enfim, pastor! Pois é, Valmir, né? Tudo ao seu tempo, né? Eu prometi para você que um dia estaria aqui no seu programa e hoje estou aqui pagando essa dívida. E é bom estar aqui no teu programa, né? E desde já que Deus abençoe a todos aí de casa. Muito obrigado, pastor. É um prazer recebê-lo aqui. Desde já dar os parabéns aos 2. Pastor, quantos votos você foi eleito? 1626. 1626. E o João Farias, um dos recordistas de voto. Quantos votos, João? 2.538. 2.538. Calou a boca de muita gente, João? Valmir, eu não diria que calei a boca de muita gente. Eu acho que minha votação ela é resultado daquilo que eu busquei fazer na Câmara nesses 3 anos e 10 meses, aí estamos chegando no final do mandato. É evidente que até por conta do meu estilo e a função que eu cumpri na Câmara como líder do governo, eu colhi alguns inimigos que de forma bastante agressiva, né, trabalharam muito e apostavam muito na minha não reeleição. Mas eu sempre tive muita tranquilidade de que quem trabalha sério, Deus compensa, né? Acho que o resultado aí de ter sido o 2º mais votado da cidade é fruto da seriedade desse trabalho. Uhum. E como é que foi a campanha, João? É desgastante mesmo? Todo mundo que vem aqui fala que estava cansado. Qualquer campanha é desgastante, Valmir. Não tem como você dizer que uma campanha eleitoral não é desgastante, porque você, de fato, no período da eleição, você trabalha muito, né? A gente busca ocupar todas as oportunidades que você tiver no sentido de estar buscando ganhar os votos. Agora, a campanha eleitoral é algo que eu já tenho uma certa experiência na vida, então eu pessoalmente estou um pouco acostumado já com campanha, né? Mas é desgastante. Quantas campanhas você já participou? Valmir, olha... Você está com quantos anos? Eu estou com 41. Qual foi a primeira campanha, você lembra? A primeira campanha que eu trabalhei efetivamente foi a do Lula em 1989, eu tinha 17 anos. Daquele comício em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, aqui em Araraquara. Eu fui apresentador dos comícios do Lula em 89, 94, 98. E rodei o estado de São Paulo inteiro naquele período. Foi quando conheci Araraquara, inclusive, foi em 89, né?
Foi a primeira campanha que eu tive à frente de forma mais efetiva. De lá para cá, nunca mais parei. Uma campanha a cada 2 anos, a média, né? É, Deputado, vereador e tal. Você já está na 12ª campanha. Por aí. Como candidato, é a segunda vez que eu disputo uma eleição como candidato. Eu nunca tinha disputado como candidato. Já tive à frente de coordenação, né, de várias campanhas, inclusive aqui de Araraquara, mas como candidato é a segunda. Que é diferente, viu, Valmir? Completamente diferente. É você ser candidato e você coordenar uma campanha, trabalhar numa campanha. Dá um friozinho na barriga? Rapaz, você não tem ideia. O dia da eleição, para o candidato, é o pior dia. Eu não sei se o pastor tem esse meu sentimento, mas... O pastor é a segunda campanha sua, pastor? Não, essa é a 4ª campanha. 4ª A campanha. minha primeira foi em 2000, né? 2004, 2008 e eu... O senhor foi candidato desde 2000? Desde 2000, né? Ah. Fui eleito, né? Nessa época estava no PMDB. Que ano o senhor foi eleito? 2000, né? Em 2000? Sim. Ah, então você já foi vereador? Já. Em 2000 estava no PMDB, fui eleito direto, né? Tá. Em 2004 fui para o PP, fiquei de primeiro suplente também. Em 2008 fiquei de primeiro suplente. E acabou assumindo em 2008, né? Sim, as duas, né? As duas, né? Primeira aconteceu aquela fatalidade da morte do Carlos Manso, né? E a penúltima, né? O Carlos, aliás, o Porçani foi promoção social e eu assumi. Então você já é velho na política, né? Estamos aí procurando fazer, né? Vamos conhecer um pouquinho do pastor, porque a primeira vez que o senhor vem aqui, o senhor é de Araraquara? Não, eu sou piauiense, sou nordestino assumido. Assumido. As Isso é minhas bom, isso é bom. O senhor é da terra da Cheyenne? Sim, Padim! Tadinho! Isso é que lugar do Piauí? Sou de Oeiras. Oeiras. A primeira capital, né? Para falar do Piauí e não falar de Oeiras, a história do Piauí está incompleta. Aí completa. Uma vez vi um documentário numa TV falando do Piauí, mas não mencionou a palavra Oeiras. Eu digo, está incompleto. Tá certo. Esse programa aí está incompleto, porque O senhor tem quantos anos? 47. Há quantos anos está em Araraquara? Araraquara desde 2000 e... deixa eu ver... Não. Desde 98. 98. Desde 98. Veio para cá por quê? É questão religiosa, né? Questão do trabalho da igreja, né? Qual que é a igreja do senhor? Igreja Universal do Reino de Deus. Ah, tá. O senhor era da igreja do Edir Macedo. Exatamente. Mande um abraço, Edir Macedo. Sabe que tem 3 pessoas no Brasil que eu admiro, né? Maluf, nunca vai preso. Sou fã do Maluf. Ele tem que dar receita, nunca vai preso. Silvio Santos, onde ele coloca a mão dá dinheiro, né? E o Edir Macedo, que tem em suas mãos, porque ele prega a prosperidade, não é isso? Sim, por esse motivo que ele é criticado no meio do evangelho. Não, eu não critico ele. Eu não sou evangélico, eu não critico. Ele prega a prosperidade. Que todo mundo tem que ter o seu emprego, tem que ter a sua grana, tem que ter sucesso financeiramente, né? Eu sou fã dele, de Macedo. É isso que Deus nos promete, dá-nos uma vida que é abundante. Vida abundante é ser abençoado em todos os sentidos e aspectos da vida, né? E é por isso que ele é criticado no meio evangélico, exatamente por isso, porque ele prega, né, a doutrina da prosperidade, né? O senhor é pastor há quanto tempo? Aí, rapaz, são uns 20 anos por aí, já perdi até o tempo. Mas o senhor começou lá no Piauí? Não, eu conheci o trabalho da igreja aqui em São Paulo. Eu vim do Piauí aqui a trabalho. Aliás, não vim direto para São Paulo, vim para Curitiba, no Paraná. O senhor veio Isso trabalhar meados de 86, terminei de sair do quartel, e aí já com outra mentalidade, né? Chega de casa de papai e de mamãe, agora eu vou viver a minha vida. O senhor foi militar? Eu servi o exército no 3º Batalhão de Engenharia e Construção em Picos, no Piauí. Em Picos eu conheço. Sim. Quer ver uma coisa? Você serviu o exército, João? Não. Exército é só pra homem, né? Eu servi o exército. Eu fui dispensado por excesso de contingente. Tá. Bom, e aí o senhor entrou na igreja e com o tempo acabou se tornando pastor. Ainda é pastor? Prega ainda? Sim, prego sim. Que martelo o senhor usa? Como assim? A Bíblia! Sim! Você me fala de outra linguagem, poxa! Que pastor que é esse que não conhece Se essa piada? você me falasse da espada, isso? Não, conhece a piada. Eu me lembro muito bem. Eu não sei se eu posso falar. Eu acho que eu posso falar. Sim. Eu era menino, 12 para 13 anos de idade, João. Eu arrumei um emprego em São Joaquim da Barra, na rádio AM da cidade. Eu abri a rádio às 5 horas da manhã e tinha um programa chamado a Palavra de Deus, da Igreja Pentecostal que chama? Pentecostal. Deus é amor. Sim. Deus é amor. Davi Miranda. Davi Miranda. Aí tinha um pastor chamado Joel.
Me lembro disso até hoje. Faz anos que eu não vejo, né? E ele gostava de pregar com a luz do estúdio apagada. Porque Deus, Jesus, jogue agora a sua cadeira de rodas, jogue não sei o quê. E era impressionante o poder da palavra que o Joel tinha. E aí, menino, 13 anos e tal, o Joel um dia, eu já tinha uma boa voz, tava mudando de voz, né? Tava 2 pãozinhos, leite, né? Aquela coisa. E ele me convidou, você não quer entrar para a igreja para ser pastor? Quase que eu fui entrar na escola de pastor. Porque ele me disse a seguinte frase, é o único lugar onde você vai ter um microfone, um palco e um público. Né? E para quem queria trabalhar em rádio e televisão, queria aparecer, era o lugar. Mas aí acabei não indo. Mas ele me ensinou muitas técnicas de oratória, o Joel, acho que é Joel Santana. Existe a PT Postal, Deus é Amor ainda? Sim, existe, eu não sim. vejo mais. Vamos sair um pouquinho de política, é interessante ter o senhor aqui. Eu ando muito por Araraquara, às vezes eu pego a minha moto, vou nos bairros, porque é importante a gente conhecer a cidade, sim, né, João? Muito bom. E eu acho que com a abertura da TV Circulando, a gente vai entrar em alguns pontos que a gente nem imagina que tem. Na campanha política mesmo, eu andei muito e eu fui em locais que eu nem imaginava que tinha. E locais diferentes, agradáveis. E eu percebo a presença de muitas igrejas. Muitas, pastor. Muitas igrejas. Das diversas... dos diversos... denominações. Ministérios. Dos crentes, vamos falar assim. Pode. Do crente, né? Sim. Evangélico, né? Na minha época era crente, é evangélico. Muitas. Por que acontece essa proliferação de igrejas no Brasil hoje? Valmir, é o seguinte, para começar, o nosso país, entendeu? A nossa lei nos permite, isso é muito bom. Né? Sempre quando eu chego num local que eu vejo uma igreja, eu digo, dou graças a Deus, que bom. Muitas vezes a pessoa chega para mim e fala assim, eu muitas vezes falei de Jesus para ela, de Deus para ela, e falei, e aí, não foi mais da igreja? Não, pastor, estou indo em tal igreja. Eu digo, amém. Importante que você se apegue com Deus. Não vai ser uma placa de uma igreja que vai te levar às bênçãos de Deus, a tua salvação. Importante que você se apegue com Deus. Isso é bom saber, entendeu? Que as igrejas estão crescendo, porque isso significa o quê? São pessoas que vão sair, né, do sofrimento, entendeu? E vão ter uma vida melhor, vão ter uma qualidade de vida melhor. Porque o Evangelho nos dá essa qualidade de vida melhor. Um exemplo sou eu aqui. Pessoa que eu era no passado, né? E através do Evangelho, através da pregação da palavra de Deus, hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida transformada. Um homem que não contribuía com a sociedade, destruía a sociedade. Você era o que no passado? Olha... Travesti você não era, que você é muito feio pra ser travesti. Né, João? Imagina esse pastor de não era. Ia ter dificuldade para ter prosperidade. Dificuldade para cliente. É bom ficar calado, né? Mas bebida, sim, droga... Muito. Droga, sim. Bebida também, muito. Tem que droga muito não, mas... Camisa do Palmeiras é uma droga. Isso não. Olha, essa caneta aqui tem 2 qualidades, preto e branco. Corintiana. Né? Não. Santista. Botafogo. Ele é botafoguense. Do Rio? Sim. Porra. E às vezes as pessoas perguntam, pastor, mas o senhor nordestino, o que tem a ver o senhor com o Botafogo? Você sabe, Valmir, que nos anos 60, nos anos 70 e 80, quem imperava, a única emissora, tanto de rádio como de televisão, que imperava lá no Nordeste, você sabe. Pode falar o nome? Pode. A TV Globo, ela que imperava ali. As rádios, por exemplo... Até hoje. Tirando o Edir Macedo, tá com a Record ali no cangote deles... As únicas emissoras de rádio que entrava lá no Nordeste era Globo. Era lá Globo do Rio de Janeiro. Globo do Rio. E Excelso, Globo. A única de São Paulo aqui que entrava era Bandeirantes. Se pegava aquilo radinho, colocando a posição aqui, aquilo outro. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, eu ouvi falar de Araraquara não por causa daquilo outro, por causa da ferroviária. Sim. Naquele tempo que ela dava canseira aos times da capital, aquilo outro, através da Rádio Bandeirantes. Pegava o radinho e ficava aqui. Não, mas não vamos desvirtuar do assunto, não. Me fala, o senhor está falando das drogas. O senhor a gente pode falar que o senhor era uma pessoa envolvida com coisas, bebida, drogas, mulheres. O senhor não estava numa vida regrada? Envolvido também com a prostituição, né? Era envolvido também com a prostituição. E isso era muito mal. Isso realmente me acarretava um grande mal na minha vida. E, graças a Deus, conheci a palavra de Deus. Com quantos anos o senhor entrou na igreja? Uns de 24 para 25 anos. O senhor é casado hoje? Hoje casado, bem casado, graças a Deus. Como é que chama
A inimiga? A minha paixão, Você viu? O João fazendo escola, velho. ela chama-se Rosa. Rosa, ó que nome Rosa. bonito, Rosa. Graças a Deus. Dona Rosa, tem filhos? Tenho um filho de 13 legal. anos. De 13 anos. Muito bacana, né? Tá vendo como é bom? A gente vai ter que trazer o senhor aqui uma outra vez para você contar as histórias. Inclusive, quero já convidá-lo. Todos os dias aqui na TV Circulando, às 6 horas da tarde, a gente tem a oração da Ave Maria, tá? Que é feita pelos padres da cidade aqui, uma parceria aqui da TV Circulando. E a gente gostaria de fazer essa parceria com mais outras religiões. Outros segmentos. Outros segmentos. Por quê? A gente já tem uma conversação com o pessoal do Espiritismo, que vão desenvolver um trabalho. E por que não fazer também com o pessoal das igrejas evangélicas? Eu já até falei com o Maranata sobre isso, mas o Maranata é enrolado que dói, né? E um abraço, Maranata, não ganhou a eleição, eu te avisei, não lança bochechinha que você vai se fu, né? E a gente quer abrir para todo mundo, que acho que a palavra de Deus, acho que o russomano, João, falou isso outro dia, eu prefiro ver uma igreja do que uma delegacia de polícia. Mais do que isso, sobre esse assunto que você falou, cada salão de igreja que se abre num bairro da periferia, a porta de um bar que se fecha. Opa, verdade. Então, e quando isso ocorre, você pode ter certeza de que são pessoas que estão deixando o caminho das drogas, o caminho do alcoolismo, pessoas que tinham um lar dilacerado e volta a possibilidade de reconstruir sua família. Então é evidente que quanto mais crescer as igrejas, seja ela evangélica, seja ela católica, né, mais pessoas tendem a encontrar o caminho correto da vida, de cuidar da família, ter seu emprego, criar seus filhos. Então isso contribui inclusive com o Estado, né, Valmir? Porque Sim. Isso é uma reação em cadeia. O cara que é alcoólatra, uma hora ele vai ter um problema sério de saúde, tende a ter violência doméstica. Sim. O cara que é drogado, uma hora vai se envolver com a criminalidade. Acaba puxando a outra. Então a igreja acaba cumprindo um papel importante no sentido de criar uma certa harmonia na sociedade. Não, eu acho muito legal, muito bacana. Apesar de que todo mundo mete o pau no Edir Macedo, né? Mete o pau nele. Eu sou o cara da madrugada, né? Eu fico zapeando. Eu gosto muito do 25ª Hora, aquele programa lá. O Fala Que Eu Te Escuto também é muito legal. Tem uns palhaços lá que participam só para encher o saco, né? Mas é muito legal. É legal, viu? é legal. Então você está convidado já, quando quiser, a ocupar o nosso espaço aqui na TV para a gente falar um pouco sobre... Falar sobre Deus nunca é demais, né? Nunca é demais. Bom, vamos falar sobre política, né? Que nós estamos aqui falar sobre política, né? Raimundo Bezerra, como é que tá o tempo, Arivaldo, para o primeiro bloco? Tá tranquilo? Pode ir? Tá bom. É o seguinte, ó, vamos começar aqui a falar sobre os fatos. A gente tem perguntas aqui do Facebook, eu vou deixar para depois no segundo bloco, mas vamos falar de fatos que aconteceram recentemente, logo após o final da eleição. Marcelo Barbieri foi reeleito prefeito de Araraquara, não se contesta, foi uma eleição democrática. Aos que concordam, aos que não concordam, democracia está aí para ser respeitada. Muito bem. Mas sobre vereadores, a gente falando sobre igreja também, eu até comentei semana passada no programa que eu fiz com a Gabriela Palombo e o Donizete Simeone, que a população de Araraquara reagiu um pouco nessas eleições, né, João? Quase 50 mil pessoas não compareceram para votar, ou votaram branco e nulo. E a gente teve a não reeleição de alguns vereadores envolvidos em algumas polêmicas. Exemplo que a gente deu aqui, o Lucas Greco, que foi envolvido na polêmica lá. Foi da sua igreja, o Lucas, não? Não, ele é da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Que assinou o documento entre uns amigos, depois envolveu em mais algumas polêmicas, e alguns outros vereadores que não foram reeleitos, alguns medalhões da política de Araraquara que não chegaram a 1000 votos. Enfim, muito bem. Aí, na sequência, a gente teve alguns eventos envolvendo a prefeitura. E o João Farias, como líder, ainda é o líder de governo? Sim. Líder de governo, o prefeito Marcelo Barbieri, poderá nos responder sem churumelas e com propriedade. Vamos lá, primeiro caso é o seguinte, João Farias, como se aluga um televisor e um aparelho Xbox? Xbox. Um videogame. Videogame. Como se aluga por um preço superior ao de venda? Explique-se. Simples. Alguns convênios que são feitos entre o Poder Público Municipal e o Governo Federal estabelece que os recursos daquele convênio não podem ser utilizados para compra de equipamentos. E se o convênio vai prestar um determinado serviço de que você precisa de equipamentos do qual o município não tem, a alternativa que você tem é fazer a locação utilizando o recurso oriundo do convênio que restringe a utilização para compra, para aquisição, correto?
qual o procedimento que a Prefeitura adotou neste caso, porque para garantir a execução, inclusive, do convênio na área da Secretaria da Assistência Social, era importante que se tivesse, né, o aparelho televisor e também o aparelho de videogame. Abriu-se o processo de licitação para locação do equipamento com doação para o município ao final. Então, o que ninguém está dizendo, é importante as pessoas ouvirem, né, que ao final da locação do equipamento, que se eu não me engano ficou em torno de R$ 6.300, e a compra, né, ficaria em torno de R$ 5.900, é que este equipamento, a partir do encerramento da locação, é doado para o município. Obrigatoriamente? Obrigatoriamente. É o que está no edital de licitação. Está no edital isso? Claro que está no edital de licitação. Então, na verdade, o que a gente está discutindo aqui é uma diferença de preço, Valmir, de 200, 250 reais. E por que ninguém falou isso? Claro que falou, o secretário de administração... Não, ele não falou. Claro. O Deógenes, mano, eu vi a matéria dele na tribuna, ele não falou. Uma coisa é o que ele falou, uma coisa é o que o jornal publicou. Ah, tá. Tem uma diferença muito grande. A gente fala muita coisa para o jornal e o jornal publica aquilo, né, que no entendimento do jornalista é o fundamental e edita, tá certo? Mas o fato concreto é esse, não existe nenhuma aberração. Existe uma restrição legal, que é estabelecida pelo governo federal, e foi construída uma alternativa para que não se tornasse essa aberração. Qual é a alternativa? Ao final da locação, o equipamento é doado para o município. Muito bem. Outro caso que a gente teve aqui em Araraquara foi em respeito envolvendo o vereador Serginho Gonçalves. Serginho está sendo acusado, a Polícia Federal teve no gabinete dele, recolheu o computador, aquela coisa toda. Por que perguntar para o João? Porque o João também está na Câmara Municipal. É praxe, João, quando as pessoas vão à Câmara, vocês pedirem o título de eleitor para preencher cadastro? Primeiro o pastor responde. O senhor faz isso lá no gabinete do senhor? Não, de forma alguma, de maneira alguma. O senhor não pega título de eleitor de ninguém? O documento é como uma peça de roupa íntima da pessoa. Não, mas o senhor não preenche um cadastro quando atende alguém? Não, de forma alguma. Eu não faço isso de maneira alguma. Tá. Então respondeu. João, agora responda como líder de governo. Não, eu vou responder como vereador. Tá, como vereador primeiro. Perfeito. Vamos Todos os gabinetes da Câmara têm à sua disposição um software padrão da Câmara Municipal, que é disponibilizado pela Câmara Municipal, que contém campos de preenchimento do cadastro. Nome, endereço, CEP, CPF, RG, título de eleitor. Veja, o cadastro que o vereador Serginho está utilizando no seu gabinete não é exclusivo dele. A opção de você solicitar o número do título ao cidadão é uma opção de cada vereador. Mas a própria Câmara disponibilizou para todos os vereadores, no sentido de você cadastrar as pessoas que você atende, contém um campo específico, né, para que você possa, caso queira, digitar o número do título de eleitor do cidadão que procurou a Câmara. Então, do ponto de vista legal, Valmir, não tem nenhum problema você solicitar essa informação. Onde é que pode estar o problema? É você querer se utilizar desta possibilidade no sentido de criar uma relação, né, de comprometimento eleitoral do cidadão com o vereador. E o que vai se discutir, inclusive, em relação ao vereador Serginho, é isso, não é o fato dele ter o cadastro com um campo para você digitar o número do título. Até porque ele não está retendo o título das pessoas, né? O que ele estava pedindo é que as pessoas deixassem o número do título do cadastro. O que precisa ficar claro em relação ao caso do vereador Serginho? Se abriu um processo de investigação no Conselho de Ética, na minha opinião, de forma atropelada, porque não existia denúncia formal na Câmara. A Câmara atropelou o processo. A pessoa levou uma gravação para a mesa diretora, não deixou a gravação com a mesa, não representou contra o vereador e, mesmo assim, a mesa da Câmara determinou a instalação do Conselho de Ética. Então, feriu devido ao processo legal. Claro, imagine se o rapaz, depois que saiu da Câmara, tivesse sido atropelado, morrido. Como é que você abre... Só ele tem essa gravação. Claro, só ele tinha até aquele momento. E para você abrir um processo contra o vereador, tem que ter a denúncia formal, oficial, tá certo? Porque tem que ter fato concreto. Mas isso já passou, está lá a comissão para investigar. Outro fato que também tem que ser dito aqui, não se resolve um crime cometendo outro. Né? A gravação que foi feita com o vereador Serginho, ela foi montada por um grupo que insistentemente vem tentando arranhar a imagem do Legislativo. E este grupo reconheceu isso em entrevista. Eles determinaram uma pessoa com um gravador para ir no gabinete do vereador fazer a gravação. Como é que alguém que tanto defende ética, democracia... Então, vamos lá, vamos por partes. Vamos lá.
Eles determinaram que uma pessoa, segundo as suas palavras, fosse até o gabinete e armasse esse flagrante. Isso. Tá, muito bem. Minhas palavras não, as palavras do representante de 3 pessoas que se intitulam um movimento na cidade que tem o nome de Reage Araraquara. 3 pessoas que se dizem, né, de um movimento na cidade. Tá, mas então peraí. Ele disse no jornal. E quem isso. fez a denúncia? A própria pessoa que fez a gravação? Claro que não. Segundo eles receberam várias denúncias, a partir daí resolveram escolher uma pessoa para ir até o gabinete fazer a gravação. Isso é crime. Você não pode fazer escuta ilegal. Você tem que ter autorização judicial. Então, qual que era o procedimento do movimento? Deixa eu te explicar, João. Deixa eu explicar o negócio sem fazer defesa a ninguém. Se eu gravo uma conversa entre eu e você, não é ilegal. Sim. Agora, se eu gravo uma conversa entre vocês dois, sem vocês saberem, é ilegal. Não, mas uma parte sabia. Mas se você premeditou, veja só, qual que é o procedimento correto? Se o movimento recebeu a denúncia, ele deveria ter feito a denúncia para o Ministério Público, para que o Ministério Público pedisse autorização judicial para fazer uma escuta no gabinete do vereador. O modus operandi que foi utilizado para fazer a escuta é ilegal, é criminoso. E eles, inclusive, devem, eu espero que respondam por isso. Mas, de qualquer maneira, não vem ao caso. Mas não justifica também. Vamos discutir o fato concreto. O vereador está trocando favor por voto? É isso que o Conselho de Ética da Câmara tem que investigar. Até porque a gravação foi feita pós-eleição. Imagine você que absurdo acusar alguém de estar querendo comprar voto hoje para uma eleição que só vai acontecer daqui 4 anos. Nós não estamos mais em processo eleitoral. Nós não estamos falando de uma gravação antes das eleições do dia 7 de outubro. Nós não estamos falando de um ato do vereador com a intenção de se favorecer para as eleições que ocorreram no dia 7. Então, precisa descontaminar. Né? Acho que não dá para a gente fazer um pré-julgamento. Até porque o vereador Serginho, né, é uma pessoa do bem. É uma pessoa simples. Sim, eu conheço o Serginho. O Serginho tem um coração que é maior que ele. Que não é uma pessoa que possa ser considerada uma pessoa de mau caráter ou de péssima índole. Então a gente tem que descontaminar. O que é descontaminar? A vereadora Marcelia, que é membro da comissão do Conselho de Ética, um dia depois da primeira reunião do Conselho, vai para a imprensa dizer que o Conselho de Ética vai virar em pizza. Se vai virar em pizza, significa que a vereadora já tem, então, uma opinião formada sobre os fatos, sem ter ouvido o vereador, sem ter ouvido testemunha. É esse tipo de coisa que precisa acabar na política brasileira, Valmir. Sabe por que faltou 50 mil pessoas nas eleições de Araraquara? Porque existe hoje, por parte da população, a nível nacional, um descrédito com a política. Isso daqui não é um fenômeno de Araraquara, isso foi um fenômeno nacional. A abstenção na eleição, ela aconteceu em todas as cidades do país. Por quê? Porque hoje nós estamos convivendo com situações como a do mensalão no Supremo Tribunal Federal. A gente vive assistindo várias denúncias de corrupção que acaba não tendo nenhum tipo de punição. Então, as pessoas estão cada vez mais descontentes e desiludidas com a política. E isso a nível nacional, estadual e municipal. Sim, também. no geral. Porque até hoje ninguém explicou a história das lousas, ninguém explicou a história dos advogados. Ô, Valmir, João, vamos lá. você sabe isso que está sendo, a história das lousas, escorre um processo na justiça, está sendo investigado. Então, mas é denúncia. Aí o cara não sabe o que está acontecendo, para ele é uma denúncia. Veja, a denúncia foi feita e foi tomadas as medidas legais. No caso do escritório da advocacia também. Vale lembrar aqui para fazer uma correção, meu amigo o vereador Donizete Simeone, pessoa que eu respeito, né, que vai ser vereador conosco. Matão contratou o mesmo escritório que a Prefeitura de Araraquara nos mesmos moldes. Se aqui foi 6 milhões, é porque o contrato é estabelecido por percentual do valor que você consegue recolher para o município, junto ao INSS ou à Receita Federal. Em Matão, a receita do município é inferior à de Araraquara. Então é evidente que, proporcionalmente, os valores adquiridos pelos escritórios lá em Matão é menor do que Araraquara. Precisa esclarecer de direito para as pessoas. A gente não pode dizer meia verdade. Sim, o contrato é o mesmo. Então, e essa meia verdade não foi esclarecida até hoje. Claro que foi, do ponto de vista do município de Araraquara, sim. João, você está respondendo um processo de justiça que não foi esclarecido. Valmir, responder processo na justiça não significa que você é culpado. Lógico você, que não. Inclusive, que estudou direito, sabe disso. Responder processo na justiça não significa que você é culpado. Então, mas vem cá, você não concorda comigo que não precisa dar não precisa deixar chegar a esse ponto? Não seria mais fácil? Valmir, nós estamos falando de um país e de uma cidade
que administra um orçamento de quase 500 milhões, que é obrigada a seguir uma série de normas e técnicas legais que no meio do caminho pode ter imprevisto. O governo Edinho teve 2 contas municipais deles rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Calma, deixa eu te explicar. Espera um pouquinho. Nem por isso eu acho que o governo Edinho cometeu irregularidade na administração. A gente está saindo um pouco do assunto. Nós estávamos dizendo, vamos estourar um pouquinho aqui só para completar esse assunto. Nós estávamos dizendo que a população está indignada com o que vem acontecendo com a política brasileira. Mensalão do PT, mensalão do PSDB, desvio de verba, não sei o quê. A gente está falando sobre isso. Aí o que a população faz? Não quero saber disso. Deixa de votar. Até porque 5,20 uma multa, 3,50 uma multa para quem não vai votar. Enfim, a gente está lembrando que a população está desacreditada. Isso tudo para a gente lembrar que a gente está falando do caso do vereador Serginho. Eu conheço o Serginho, ele vai estar aqui, ele vai poder explicar sobre isso. A gente não pode condenar antes. Nada a gente pode condenar antes. Concordo com você, a gente está num processo de investigação. Mas a minha pergunta e a minha colocação para que deixar nisso? Chegar a esse ponto? Isso que eu não entendo. Porque essa é a dinâmica da nossa sociedade. Por exemplo, no campo da política, infelizmente, a oposição cumpre um papel, né, de que cabe a ela buscar, e ela faz isso, no caso de Araraquara, até com uma certa propriedade, transformar uma espoleta numa bala de canhão. Então veja, as lousas digitais. Nossa, porque tem lousa que custa 8 mil, a prefeitura pagou 32. Não vem para a população informação, olha, nós estamos questionando por que a prefeitura pagou 32 mil em um equipamento que vem com software, que vem com isso, que vem com software curso. Que o meu sobrinho de 12 anos... Mas veja, mas o que justificou o preço da lousa não foi a lousa, foi o conjunto. E o discurso de indignação... Ele se limita a falar só da lousa. Aí fica assim parecendo e dando a impressão de que de fato foi superfaturamento. Mas o que custou 32 mil reais foi o conjunto do serviço. Então precisa mudar a forma de falar. Nós estamos questionando esse conjunto de serviços que a prefeitura comprou por 32 mil reais, que inclui uma lousa digital, que inclui os cursos para os professores, que inclui... Isso, mas que para nós mesmo assim é caro, porque daria para fazer com este valor. É diferente. E você já concordou que é caro também, né? Veja, eu também acho que é caro, mas entre ser caro e ser superfaturado, tem uma diferença grande. O que é ser superfaturado? É eu pegar esta caneta, que custa 5 reais, tá certo? E comprar de você a mesma caneta apenas por 25. Isso é um superfaturamento. A prefeitura não comprou a lousa digital que custava. Comprou um pacote. Ele comprou um pacote. Aí você tem que denunciar e questionar o pacote. Como é que a oposição faz? Eu tenho lousa que custa 8 mil, a da prefeitura custa 32. No senso comum, quem ouvia falar, nossa, a prefeitura está roubando dinheiro. É isso que precisa acabar. O jeito de fazer, ele é um jeito negativo. Por exemplo, você acha que haveria necessidade da Polícia Federal, o Ministério Público, para fazer uma busca e apreensão num poder legislativo, que é uma casa de leis, né? Você chegar lá com 3 viaturas da Polícia Federal, como se você estivesse indo fazer um grande flagrante de um traficante, para que isso saia no jornal, Polícia Federal invade Câmara Municipal. Qual a impressão para a população que dá? Nossa! Só tem bandido. Só tem bandido. Tem algumas coisas que se fazem no nosso país. Mas por que você acha que levou o Dr. Raul a fazer isso? Eu acho que quem pode responder essa pergunta é ele. O que eu acho é que foi um ato extremamente agressivo e desproporcional ao tamanho do assunto, tendo em vista, inclusive, que o que levou cabia dentro de um fusquinha. Então não precisava ter ido com 3 viaturas, com quase 8 policiais, até porque não existia e não existe por parte do vereador, por parte da Câmara, qualquer intenção de criar qualquer obstáculo na investigação da Justiça. Muito pelo contrário, o que nós queremos é que investigue, que se apure. Então João, essas coisas contribuem para o discreto da população. Esse programa é meu, você fica quietinho agora que a gente vai para um breve intervalo comercial. Enfim. Esse programa é meu. Quando você importar com o seu, você fala o que você quiser. Então a gente tem que fazer um break agora, a gente já volta. É 2 minutos, não sai daí não. Deixa o pastor falar também, né? É que você perguntou para mim. Não, mas você responde, né? 2 minutos volta já. Voltamos já. Aí foi que o barco desabou. Essa aqui meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Apoio Cultural.
baixo Savenhago. Frutas, verduras, açougue, laticínios, tens em uma oferta. Na Operação Preço Baixo você vai encontrar. É muita economia. Leve muito, muito mais. Milhares de produtos com promoções inovadoras. Aproveite! Operação Preço Baixo Savenhago. Corra, são poucos dias. Leia Cine, o jornal ou imparcial. Tradição e credibilidade desde 1931. Política, esporte, cotidiano, social, classificados e muito mais. No primeiro jornal de Araraquara. Jornal ou imparcial. Um jornal a serviço da cidade e da região. Assine hoje mesmo. 16 3336 2022. Jornal ou imparcial. Lupo, a marca do Brasil e do Neymar. Móveis para escritório, a Mercúrio tem. Móveis para sua casa, a Mercúrio tem. Mesas, cadeiras, armários e poltronas, a Mercúrio tem. Tradição e qualidade, todos sabem, não tem pra ninguém. Mercúrio Móveis. Rua 9 de Julho, 416. Telefone 3322-5711. Mercúrio Móveis, yeah! Restaurante do Cidinho, o mais gostoso da cidade. Ambiente familiar e atendimento nota 10. Venha conhecer e experimentar os pratos mais gostosos da cidade. Filé à parmegiana, feijoada, espeto paulista, filé à moda da casa, salmão do chefe e o famoso filé do Cidinho. Restaurante do Cidinho, a tradição que Araraquara reconhece e aprova. Eu vou com Ápia, eu vou pra qualquer lugar. Meu carro é Ápia, eu vou pra qualquer lugar. O meu carro é Ápia. Eu vou com Ápia, eu vou pra qualquer lugar. Todos paguem a Ápia. Aí foi que o barco desabou. Dessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Muito bem, pessoal, voltamos aqui na TV Circulando com o Barraco Circulando, recebendo hoje aqui as presenças dos vereadores 10, né, do PRB, pastor Raimundo Bezerra e também o pastor João Farias. O cara é um pastor alemão, velho, bravo. Não, não sou bravo. Pitbull. Esse Pitbull é leste, viu? No oferecimento de Ararazu, Academia de Boxe e Ginástica de Araraquara, um dos centros mais completos da cidade, vale a pena você conferir. Também oferecimento de AP Volkswagen, o maior plantão
plantel Volkswagen de todo o interior do estado de São Paulo e também um plantel de novos e seminovos com procedência, veículos revisados, é na Ápia Volkswagen, o telefone e o site está no vídeo. Restaurante do Cidinho também apoia esse programa, são mais de 40 anos de tradição e a melhor comida da cidade não tem para ninguém. Chalu Imóveis, na hora de vender, comprar ou alugar o seu imóvel, fale com o pessoal da Chalu Imóveis, tem tradição também. Jornal O Imparcial, mais de 80 anos trazendo notícia para a nossa cidade. Vem aí a TV Imparcial, um projeto muito legal do Jornal Imparcial. Vai ter humor, notícia séria aqui na TV Circulando e também na internet. Vem aí TV Imparcial. Um grande abraço ao Zé e a Dani, toda a galera lá do Jornal O Imparcial. Falar também da Mercúrio Móveis para Escritório. A Mercúrio é a empresa de mais tradição no interior do estado de São Paulo quando você fala em móveis para escritório. A Mercúrio começou na década de 20, não foi ontem não, faz muito tempo, vendendo móveis para escritório. E hoje ele é um dos maiores distribuidores de móveis para escritório do interior do estado de São Paulo. Todo lançamento que é feito no Brasil, primeiro chega na Mercúrio no estado de São Paulo. E a Mercúrio depois distribui, inclusive para lojas de Araraquara. Então, saia na frente, passe na Mercúrio e a Mercúrio vai até a tua casa, ao teu escritório e faz lá todo o projeto, onde fica melhor a máquina de escrever, eu tô velho, onde fica melhor o computador, a mesa, enfim, a Mercúrio faz todo o layout para você. Falar de Savenhago. Savenhago tem 3 coisas básicas em Araraquara que mudou o conceito de mercado em nossa cidade. Tem bom preço, bom atendimento e produtos de qualidade. Então, Savenhago são 2 lojas na cidade, inclusive a loja lá que vai lá para o seu MD, que é a Maurício Gale lá. É espetacular aquela loja, tem estacionamento, atendimento nota 10, produtos fresquinhos. Outro dia, estava falando com os diretores do Savenhago, eu perguntei para eles, Savenhago é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? É impressionante, a loja está sempre muito bem movimentada, o pessoal sempre te atendendo com um sorriso no rosto. E eu tive lá, João, no dia da final da novela Avenida Brasil. Que beleza, hein? Eu imaginei, era 15 para as 9, imaginei que todo mundo ia me atender rapidinho para ir embora, que nada, o pessoal super tranquilo, atendendo, é uma simpatia, a gente se sente em casa lá. E se você é como eu, um quebrado na vida, pode dar um checão predatado lá, né, João? Que eles pegam cheque para dezembro no Savenhago, tá certo? Fala também da Provac Serviços, tem o site da Provac aí. A Provac é uma empresa que começou há 30 anos com 3 funcionários, hoje tem mais de 3.600. Provac Serviços tem detetização, tem limpeza, tem terceirização de serviço, enfim. Provac Serviços, uma das maiores empresas no ramo no estado de São Paulo também, quiçá do Brasil. Provac agora abrindo as suas filiais para outros estados. Já está em Minas, já está no Rio de Janeiro, já está no Mato Grosso e Goiás. Agora começou a trabalhar na Bahia, começou a fazer coisa no Espírito Santo, enfim, a Provac crescendo e elevando o nome de Araraquara, que é muito importante também. Falar também da Imaginário. A Imaginário é uma loja muito legal que tem no Shopping Jaraguá. A Infinito, na verdade, é a antiga Imaginário. A Imaginário é uma marca, a Infinito é o nome da loja. Era aquele quiosque, quando você entrava no corredor principal do Shopping Jaraguá, você tinha ali aquele quiosque. Agora virou uma loja muito bacana também. Natal tá chegando, amigo secreto. Passe na Imaginário, que é Infinito, no Shopping Jaraguá, e faça as suas compras. O pessoal tá falando, pô, e a Lupo? Você não fala mais da Lupo? Falo sim, a Lupo é patrocinadora da TV Circulando e tá no esporte com a gente. Mas a Lupo sempre é a nossa parceira aqui. Mas é tanto jabá que é 2 minutos de entrevista e 20 de comercial. Mas você acha que é fácil manter esse corpão? Tem que faturar, irmão. Tem que faturar. Bom, a gente está falando aqui com o pastor Raimundo Bezerra, a primeira vez que vem na TV. Tá feliz? Tá tranquilo? Quer que eu pegue na sua mãozinha pra você ficar mais... Prazer. Você ficar mais calmo? Tá bem calmo? Tranquilo. Tá tranquilo? Então tá bom. E João Farias? João Farias, vai voltar com o programa na TV Circulando ou não vai voltar? Ou você fez o programa só porque era candidato a vereador para aparecer? Valmir, você sabe que eu tenho muita vontade e disposição de voltar ao programa. A gente teve que parar ele por conta das restrições eleitorais. Eu acho que o programa era muito legal, né? A gente teve uma passagem legal. Vamos voltar a conversar. Precisa ver quando você vai me pagar, né? Porque, pelo amor de Deus... O povo tá pedindo, né? O povo tá pedindo. Na verdade, o João se tornou uma grata surpresa na televisão de Araraquara, na TV Circulando. Hoje nós temos aí mais de 20 produções locais da cidade.
muitas parcerias. E o pessoal, o cenário do João tá aqui, a gente Tá ali, todo dia a gente vê o saudade, cenário rapaz. do João. E as pessoas perguntam, pô, e o João Faria vai voltar, não vai voltar? Vai voltar sim. Isso aí. A gente, por força de lei, a gente retirou o programa dele do ar, não porque a gente queria, mas retirou o programa. Nem o nome do programa podia ficar no ar, então não adiantava colocar um outro apresentador. Mas o programa do João volta. Em novembro, a gente vai ter uma reapresentação de alguns programas do João, certo? No mês de novembro. Aí, em dezembro, o João já começa a gravar os programas novos, já ensaiando para 2013, certo, João? Isso aí. Então tá bom, então, cara a cara com o João Farias, porque pra gente é muito importante também ter mais um programa na grade. E a verdade é que eu dou uma audiência do caramba também. Ah, dá. Todos os caras que não gostam do Muro Branco vem aqui. Bom, ô João, pergunta que veio pela internet é o seguinte, meu amigo. Para os dois, que diz diretamente uma martelada no dedo de João Faria. Senhores vereadores, eu coloquei no Muro Branco, estou colocando no Muro Branco, no Facebook, na internet, que a gente está entrevistando os vereadores da cidade, os novos vereadores e os reeleitos. E a pergunta que vem para todo mundo é a seguinte: o que vocês acham de vereadores que ganham no voto popular uma cadeira na Câmara Municipal e depois aceitam o convite de serem secretários, deixando as pessoas que votaram neles na mão? Foi direta para você essa, João Farias. Responda, você primeiro. Primeiro que o nosso sistema político democrático permite isso. Segundo, que eu não acho que um vereador que assume uma secretaria, ele deixa o seu eleitor na mão. Até porque ele está assumindo uma secretaria do município dele, para exercer uma função na cidade dele, para ajudar a população da cidade dele. Até uma forma, inclusive, dele poder ampliar, né, a sua ação junto ao eleitorado. Tendo em vista... Então estou lendo na entrelinhas que você julga Dimas Amalho quando ele assumiu a secretaria na cidade de São Paulo, sendo deputado federal? Eu acho que tem uma diferença grande, porque o Dimas ele era deputado federal, assumiu um cargo na prefeitura de São Paulo. Que não tem nada a ver com Araraquara, onde elegeu ele. Porém, ele conseguiu trazer muito mais benefícios para Araraquara enquanto secretário de São Paulo do que como deputado. Por quê? Porque as condições que ele estabeleceu para aceitar o convite de ser secretário favoreceram nossa cidade. O governo do estado disponibilizou muito mais recursos para Araraquara a partir da ida do Dimas para a Secretaria de Serviços, não porque estava mais próximo, porque ele inclusive condicionou a ida dele para prestar esse serviço à Prefeitura de São Paulo, com sua experiência, com sua capacidade, a garantia de mais investimentos na cidade. Então, a gente tem que ter um olhar para essa questão um pouco mais profundo, né? Por exemplo, não é verdade que a nomeação dos secretários ela se dá apenas para acomodação política. Se eu já sou um vereador ligado ao prefeito da base, né, e vou ser secretário, é natural que o meu suplente tenha o mesmo comportamento que eu, porque quem é da base é o meu partido e cabe a nós militantes fidelidade partidária. E esse modelo não é novo em Araraquara. No governo passado, por exemplo, o vereador Galo, né, o companheiro Galo, que era suplente, ele assumiu uma cadeira na Câmara Municipal porque o vereador Marquinhos, na época, foi ser secretário de esportes do governo Edinho. Né? Então a gente precisa parar um pouco com essa história do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Esse é um modelo. Peraí, esse é um essa modelo. Pergunta não foi a oposição que fez, não. Mas eu ouvi a resposta da oposição aqui no último programa teu. Então é dirigido direto a ela. Isso, tá bom. Né, não é novo em Araraquara. O que eu acho é que o vereador que vai assumir a pasta de secretário, ele tem que buscar na pasta. Mas o Marquinhos, né, era do PT? O Marquinhos era do PR na época. Do PR, partido PR. aliado ao PT, Tá bom. No governo do PT naquela época. E, pastor, qual que é a sua opinião? Se o senhor pudesse escolher, qual secretaria o senhor gostaria de assumir? Olha, Agricultura não, porque o Napeloso não abre. A agricultura é dele, a agricultura... Vai caçar encrenca com o homem, hein? Eu não tenho pretensões. É. Eu falo 3 coisas que, olha, jamais eu aceitaria ser goleiro de futebol de salão. Você tá entendendo? Lutador de boxe. Eu lutei boxe aí, já. Prefeito e presidente, Já governador. virou 4, 5. Ó, essas aí, fora de cogitação. E secretário? Também não está nos meus planos, não. De maneira alguma. Mas também não sou contra. Eu concordo com o João. Porque desde o momento que o vereador aceita assumir uma secretaria, ele não vai deixar de prestar serviço de maneira alguma. Das ele vai prestar mais ainda. Isso é que é a verdade. Desde o momento que a nossa lei permite, amém, graças a Deus. O senhor já foi convidado? Não, nunca fui convidado. E é bom que não me convide. A resposta é não. Eu creio. Não, tudo é possível, né? Tudo é possível. Não vou dizer, não vou tomar dessa água
de maneira alguma. Sabendo do campo político, né? No campo político, a hora é assim e a hora é o quê? Assim. Então não vou dizer aqui, fechar, como diz, as portas 100%. Não, tudo é possível. Eu também prego isso, que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, mas não está dentro das minhas pretensões, não. Muito bem. Ô, João, você hoje, indo para alguma secretaria, quem assumiria no seu lugar? O Renato Haddad. Renato Haddad. Só que eu quero deixar... O Renato está fazendo... Quero deixar claro, torcendo viu, Valmir? Mas eu quero deixar claro que, mesmo que eu tenha um convite, hoje eu não aceitaria. Porque eu acho que, neste momento, a minha presença na Câmara ela é muito mais importante, por exemplo, para o prefeito Marcelo Barbieri, do que minha presença em alguma secretaria municipal. Eu acho que eu tive um período que eu contribuí já com o governo na Secretaria Municipal de Habitação, que foi extremamente importante para mim, para a cidade, né? Hoje a minha disposição é em continuar na Câmara e exercer o meu mandato nos próximos 4 anos. Tá, falando em Secretaria de Habitação, tem uma pergunta aqui que faz o seguinte: João Farias, como que você explica que uma empresa ligada ao escândalo do CDHU junto a São Paulo seja o maior doador da sua campanha? Quem é essa empresa? Não sei, não tenho conhecimento, precisa me dar informação. As empresas... Só não citou o nome da empresa. Então, as empresas que contribuíram com a minha campanha estão todas no site da Justiça Eleitoral. Eu não tenho nenhuma doação oculta, ou seja, eu não usei de nenhum artifício de receber recursos do partido para que não identificasse meus doadores. As empresas que doaram recursos para a minha campanha estão todas no site. Eu não tenho conhecimento de qual empresa que falou, aí precisaria ver o nome aí. Não, ele não cita o nome. Então vai ficar difícil responder. Como ele não cita o nome, também não vou falar o nome dele, mas eu achei a pergunta interessante. O senhor teve muita... quem que bancou a tua campanha, pastor? A minha campanha? Minha campanha foi voluntário, Valmir. Eu acho que lá na minha conta vai aparecer lá uns 10 voluntários. Eu doei para mim mesmo uma merrequinha que eu tinha. A minha esposa, a merrequinha da mesada dela, ela doou para mim uns 5 amigos que me deram uma merrequinha. O Edir Macedo não ajudou? Não misturamos as coisas de maneira alguma. Não misturou? Não misturamos. Mas o senhor não falou na igreja? Irmãos, quem não votar em mim vai pro inferno! Eu tenho que perguntar. Ué. Sim, tá certo. Aqui na TV circulando é o seguinte: quem não votar em mim na próxima eleição vai pro inferno. Porque diz que a eleição emagrece. Não, vai pro inferno não, você demite, né? Vai pro inferno, é a mesma coisa. Emagrece. Eu emagreci 3 quilos. 3 quilos tem na batata da perna. Então. Você chegou a emagrecer, pastor? Por incrível que não. Não. Foi engordar, né? Porque acho que a ansiedade. Tem uns que emagrecem, né? Tem outros que engordam. Uns 10 quilos não, que é isso? Uns 5 quilos, eu engordei uns 5 quilos. Pergunta para os dois é o seguinte: inclusive eu já disse no último programa que eu achei que foi deselegante o comentário do Napeloso. Quando ele vier aqui, vou até falar para ele. E quando o Marcelo Barbieri vier aqui também, só para lembrar isso que eu esqueci, falaram outro dia assim: por que quando o Marcelo ficou doente durante a campanha, eu coloquei na internet, por que ele não foi ser atendido na UPA e nas coisas municipais? Não, o nego caiu de lei em cima de mim. Né? Quando o Marcelo vier aqui, eu vou perguntar pra ele qual que é o problema, gente. A gente é tão bobo, o povo pergunta. Não foi maldoso o meu comentário. Posso ter servido esse comentário de trampolim para outras coisas, mas não foi maldoso. Quando o Marcelo vier aqui, eu vou perguntar pra ele. Vou perguntar por que ele tá pintando o cabelo também. Porque tô sabendo que o Marcelo Barbieri está pintando o cabelo, assim como o João Farias. Não tô. Inclusive descobri que tô começando a ficar com cabelo branco. Sempre quis ter cabelo branco. Ô, João, como que vai ficar... Como que vocês vão colocar mais 5 equipes dentro daquele ovo chamado Palacete Carlos Manso? Bom, eu estou defendendo, né, nós devemos ter uma reunião, inclusive, que a gente faça uma readequação no prédio da Câmara, porque é possível. Nós já construímos, inclusive, uma proposta disponibilizando 5 novas salas no prédio atual para os novos vereadores e aí relocando, né, alguns setores de serviços da Câmara, para que a gente continue fazendo as nossas sessões no atual plenário da Câmara Municipal e que comece imediatamente a obra do novo prédio da Câmara. Se for possível, o anexo já apresentado pelo presidente, né, que estamos aguardando aí uma posição do Condefat, tendo em vista que o prédio da Câmara é um prédio tombado, que a gente imediatamente comece a construção do anexo para ter um prédio com uma maior comodidade, com mais dignidade para receber as pessoas e também os vereadores. Então, existe possibilidade, aquele prédio já
comportou 21 vereadores, nós somos para 18. Então, já comportou 21. Já comportou Mas 21. aonde que cabia esse povo? Então, era apertado como é hoje, Valmir. Né? Você tem algumas Tinha algumas modificações que podem salas, né, ser... João, que era alugada do outro lado, ali perto da Naquele livraria. prédio da frente teve salas alugadas da Câmara, tinham setores da administração da Câmara. Então, é possível. Agora, o fato é, a gente precisa parar com a hipocrisia né, de que vai gastar 5 milhões para construir um prédio da Câmara. Tem que construir. É um absurdo uma cidade do nosso porte ter a Câmara Municipal que Vê tem. um exemplo de Américo Brasileiro. Américo Brasiliense, está aí, o pastor Raimundo disse tudo, a Câmara que Américo tem. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer? Tirar a construção da nova Câmara do discurso e para a prática. Né? Então, mas o Boi faz 2 anos que ele é presidente da... 2 anos, né? 2 anos. Que ele, desde o primeiro dia, ele vem falando. Inclusive, eu dei uma ideia pro Aloysio Braz, o Boi. Fomos eu, ele e o Maranata, né? Onde tem um prédio lindo, maravilhoso, no centro de Araraquara. É o antigo, o grande hotel Irapuru. Tá parado, tá fechado. São 3 andares para cima e 2 para baixo. E do lado tem um salão enorme para fazer a plenária. João, você paga aqui esse prédio, 2 milhãozinhos. Então, eu acho que assim, mais 1,5 milhão reforma. Em 6 meses está lá dentro. A culpa não é do Boi, não é da mesa, sei, não é mas da mesa por que antiga. não anda? Porque precisa primeiro ter um consenso entre os vereadores, porque senão isso vira contaminação política. Porque no senso comum é gastar dinheiro. Mas você não teve um jogar dinheiro consenso fora. com 13, vai ter com 18? Porque a gente precisa ter maturidade. Uma hora a gente precisa ter maturidade, entender que não dá para continuar onde está. E precisa também aí, eu acho que o prefeito, neste segundo mandato, tem isso mais claro, né, uma disposição do município em agilizar o processo junto conosco, porque a Câmara depende da Prefeitura, porque a licitação tem que ser feita pela Prefeitura, a Câmara não tem dinheiro, ela tem repasse de verba. Obrigatório todo legal ano do devolve município. 1,5 milhão, 2 milhões. Não, recurso para isso tem para fazer, e eu acredito, Valmir, que na próxima legislatura isso vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai construir um novo prédio da Câmara. Vamos decidir aonde. Até porque o Marcelo, durante a campanha dele, ele falou sobre ali onde tem onde vai sair os trilhos, né? Saída dos trilhos. Ali a minha preocupação é que eu acho que vai ainda mais uns 2, 3 anos para que isso ocorra. Né? Definitivamente a remoção dos trilhos. Eu acho que a Câmara não tem condições de esperar mais. Eu acho que nós temos que resolver isso já. Só não concordo de nós transferirmos as sessões da Câmara para o centro de convenções. Você não concorda? Não concordo. Porque eu acho que nós temos que continuar no plenário. Imagine você, toda terça-feira, você tem que montar uma operação de deslocamento de funcionário, equipamento, vereador, vai lá para o centro de convenções, acabou, pega esse equipamento, traz tudo de volta para cá. Uma vez por semana só? Uma manobra, uma operação contínua desnecessária. Não dá trabalho. Se é possível se manter no Palacete... Contrata a TV circulante que a gente filma lá. Se é possível se manter no Palacete Carlos Manso, não há necessidade nenhuma da gente fazer essa operação. Então, mas é possível, pastor, a gente descentralizar alguns setores, o jurídico, administrativo, para algumas salas? Eu acho que fica um pouco burocrático, entendeu, Valmir? Eu acho que tem coisas que não tem que proletar de maneira... Eu acho que a questão da construção da Câmara de Araraquara não é uma coisa mais, como se diz, para amanhã. Tem que ser uma coisa para ontem. Entendi. Isso há muitos anos atrás. Mas, infelizmente, nunca chegaram a um consenso a respeito disso. Tem até vereador que fala, mas gasta... Nós temos que ter visão de coisas do futuro. Araraquara não tem mais como regredir, não tem como regredir mais. A questão é crescer, a tendência de Araraquara é crescer. Chega de anos 70, de anos 80, aquilo outro. Está na hora da gente construir o que uma Câmara tem que ser agora. Tem algum lugar específico já na cabeça? Tem a possibilidade do anexo no estacionamento, né? Estou aguardando aí uma decisão. Mas eles vão ficar sem estacionamento. Não, no anexo seria construído um estacionamento, eu não sei se é piso superior ou subsolo, não me lembro do projeto agora de cabeça, mas nesse anexo teria o estacionamento. Agora, estão aguardando uma decisão do Condefat, tendo em vista que o prédio é tombado, precisa verificar se pode construir o anexo. Se fizer o anexo, não precisa construir outra Câmara? Não, nesse momento não. Aí, a não ser que viabilize depois a ideia do prefeito de você ter na região dos trilhos todos os equipamentos públicos, mas aí será numa grande parceria com o governo federal, com verbas da iniciativa privada. Ali do lado tem a Secretaria de Cultura, né? Tem a Secretaria de Cultura, o prédio também tombado pelo Condefat. Não é mais fácil deslocar a Secretaria de Cultura? E o problema é que não dá para você adaptar a Câmara naquele prédio, porque ele não pode sofrer grandes alterações, né, Valmir? Esse é o problema. E não tem nenhum imóvel ali, Palacete das Rosas? Também é tombado. E ele não tem acessibilidade. Então, por exemplo, para você se transferir para lá, não dá para colocar elevador, porque não pode. Né? Então, a alternativa para ficar onde nós estamos,
né, seria a construção do anexo. Caso contrário, não Supriria tem outra todas as alternativa. necessidades, então, Todas as estacionamento, necessidades, tudo. estacionamento, plenário, novas acomodações para os vereadores com sala um pouco Você poderia maiores. colocar todos os vereadores lá em 2, 3 andares feitos no fundo, Sim. estacionamento O subterrâneo. projeto que foi feito do anexo é um projeto muito legal. Né? Quantos Ele já foi andares? apresentado, são 3 andares. 3 andares. Foi apresentado para nós pela Alessandra, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Nós vamos ter uma reunião segunda-feira, que nós estamos aqui gravando hoje quinta, né? Quando passar o programa, né, nós já tivemos uma reunião com os 18 vereadores para discutir essa proposta. Com os 18 novos. Eleitos, isso aí. Bom, muito bem. A gente precisa encerrar o programa. Vamos falar um pouquinho sobre presidência da Câmara Municipal. Quem vai presidir a sessão de posse de diplomação dos vereadores será Luiz Braço, como o vereador mais votado do último pleito eleitoral. Primeira pergunta antes disso. O senhor acha correto o sistema eleitoral, onde muitas vezes aquele que foi bem votado não assume a cadeira? A primeira coisa que eu estava pensando, Valmir, eu estava vendo a respeito de dar uma lida no regimento interno, ver se dá para mudar esse mecanismo de não permitir que isso aconteça. Eu vou dar uma lida, ver um especialista direitinho, ver se tem a possibilidade de se mudar isso. E se há a possibilidade, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. O senhor fala da primeira sessão. Não, logo no decorrer, logo no início. Não, a minha pergunta é o seguinte: o senhor acha correto o nosso modelo eleitoral, onde muitas vezes o mais votado não assume uma cadeira? Pois vou te dar um exemplo. Geice Sabonete. Ele teve muito mais voto que alguns Sim, vereadores. entendi a sua pergunta, entendi. Seria bom, seria aquele modelo, os mais votados. Os 18 seria mais justiça, votados. sim. Mas infelizmente é o nosso sistema, né? Fazer o quê? Mas o senhor concorda com ele? Não concordo. Respeito porque é democrático. Respeito porque é a lei. Temos que obedecer à lei. Tá, e você, João, o que você acha disso? Eu acho que tem que mudar o modelo, mas não pode mudar só isso, porque pelo atual modelo, mesmo você tendo 1.900 votos, você não teria voto suficiente para atingir o quociente eleitoral. Não é coeficiente, é coeficiente. Eu falei errado. Você falou errado, Donizete Simeone também falou errado. É coeficiente eleitoral. Coeficiente eleitoral. Não é coeficiente. Porque mesmo com 1.900 votos... Eu ainda perguntei se era coeficiente ou coeficiente. Ele não se elegeria. O coeficiente eleitoral esse ano foi 6.200. Eu e o pastor junto, a nossa votação não era suficiente nem para eleger um só. Né? Nós precisamos dos votos dos outros nossos candidatos, que eu queria publicamente aqui mandar um grande abraço e agradecer. Eu acho que eu sou favorável, né, ao voto distrital misto e à lista partidária. Mas aí tem que ter uma reforma política com financiamento público de campanha, a fidelidade partidária ser mais rígida. Tem que ser uma ampla reforma. Eu também acho muito injusto alguém que teve uma votação expressiva não ter uma cadeira em detrimento de alguém que teve menos votos do que ele. Mas o modelo hoje permite isso, por conta do coeficiente eleitoral, né, que é o que estabelece o voto do partido, não do candidato. É a somatória. Né? Inclusive, deixa eu te dar parabéns, eu já te falei isso em off, mas eu achei muito simpática a campanha de vereadores de vocês. Legal, tinha um obrigado. videozinho, 10, onde apareceu todo mundo e tal. Eu achei muito bacana mesmo. Bom, pessoal, a gente tem que encerrar o programa. Foi um prazer tê-los aqui. E eu não fiz a pergunta final. Vai ser candidato a presidente da Câmara Municipal, João Farias? Valmir, a Câmara Municipal tem 18 possíveis candidatos a presidente. Todos os vereadores eleitos, independente do número de votos que teve, ele tem direito a postular esse cargo. O que eu posso lhe garantir, que eu defendo, é que seja renovado a mesa da Câmara Municipal. Acho que a renovação é importante para o Legislativo, esse rodízio entre os vereadores na direção da mesa. E a atual mesa que está aí só pode ser candidata por conta de essa legislatura estar acabando. Se fosse na mesma legislatura, ela não poderia. Então está se utilizando, inclusive, de uma possibilidade, uma brecha legal para postular aí a candidatura, da qual eu não concordo. Mas você é candidato? Os 18 podem ser. Não, mas eu pergunto se você é, não pergunto para os 18. É muito cedo para isso ainda. A eleição do presidente da Câmara vai ocorrer só no dia 1º de janeiro. Se acontecer um cenário que o meu nome, né, acabe sendo construído de forma a garantir um projeto de fortalecimento da Câmara, de resgate da imagem da Câmara que foi arranhada nesse período, eu vou estar à disposição. O senhor votaria no João Farias? Com o maior prazer. Aí, tá vendo? Agora é o seguinte, o Marcelo Barbieri, ele disse outro dia no jornal que ele não iria se meter nesse processo para a eleição da nova mesa da Câmara. Mas, ao mesmo tempo,
não sei se é verdade, o jornal publicou, depois que o João me falou, tem que ficar meio esperto, o jornal publicou o seguinte, que segundo palavras do prefeito, o PT não teria espaço nenhum na mesa. Eu não ouvi o prefeito falar isso e não acredito que o prefeito falaria isso, até porque o prefeito sabe que essa é uma decisão da Câmara Municipal, que o regimento nosso estabelece que todos os partidos com representação na Câmara têm que estar presente nas comissões. É evidente que a oposição vai ter seu espaço nas comissões permanentes da Câmara Municipal, que precisam inclusive ser mudadas, né? Eu defendo que elas tenham reuniões obrigatórias com a presença dos vereadores, sob pena de ter desconto no seu salário, perda no subsídio. Né? É evidente que a bancada da oposição terá o seu espaço garantido conforme estabelece o nosso regimento. Não tenho dúvida nenhuma disso. Tá, muito bem, João. Agradecer, João, obrigado, boa sorte. Agradeço, Loirão. Beijo, te amo. Obrigado por tudo que você fez nessa campanha, viu? Se não tivesse sido você, não teria conseguido. Um beijo, te amo. Você e nossos filhos. Bom, aproveita, pastor, dá um beijo aproveitar, né, Valmir, aproveitar e agradecer os meus eleitores aí pelos Araraquara, né, pelos 1.627. Que Deus abençoe vocês. E vocês que não votou, vocês vão pro inferno agora. E não muda de canal, não. Se o programa que vier não for melhor que esse, pode ter certeza que é diferente. Ai, que saudade que eu tô do cara a cara. Dezembro você volta, João. Agradecer a Ararazu, a Ápia Volkswagen, ao restaurante do Cidinho, agradecer a Chalu Imóveis, agradecer o Jornal Imparcial, a Mercúrio, ao Savem Água, a Provac Serviços e a Infinito. E agora, no programa, a gente tem um quadro aqui, onde eu vou pedir para que vocês gentilmente assinem aqui e deixem o nome de vocês como participantes aqui do Barraco. Um prazer, com certeza. Você que está em casa, não sai daí não. Na sequência tem um programa muito bacana para você na TV Circulando. Vou falar igual esse cavalo. Tchau, gente. Abraço, tchau. Aí foi que o barraco desabou. Nessa que meu barco se perdeu. Nele tá gravado só você e eu. Aí foi que o barraco desabou. Nessa que meu barco se perdeu. Nele tá gravado só você e eu. Barraco Circulando. Oferecimento Savenhago e a Operação Preço Baixo. Centenas de ofertas em todas as lojas. Corra!